Boa noite, bom dia para você que nos assiste em mais essa edição do nosso Madruga Vasco. Você tá ligadinho aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Álvaro Silva, é sempre um prazer enorme estar aqui compartilhando dessa paixão em comum que é o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos, é o seguinte, hein? Aqui no nosso canal hoje nós vamos falar aí nessas primeiras horas de quarta-feira, vamos abordar alguns assuntos importantes, como por exemplo, situação de jogador do Vasco emprestado que está gerando polêmica. Vamos falar também sobre aí mais aquela pinceladinha sobre treinador da seleção brasileira. Calma, a gente vai falar muito também sobre treinador do Vasco. Quem vai chegar para comandar o nosso gigante? É claro que a gente vai abordar esse assunto. Vamos falar sobre venda de atleta. O nosso Vasco trabalha com possibilidade real de vender jogador e conta com essa situação para fechar a temporada no verdinho, né, com o balanço financeiro no ok. Falando de balanço financeiro, deve ser divulgado hoje, nessa quarta-feira, o balanço da temporada de 2024. Eu vou abordar também esse assunto e, é claro, a gente não pode deixar de falar do nosso time de basquete que está jogando, já jogou 3 jogos, vai jogar o 4º jogo da série de 5 jogos dos playoffs do Novo Basquete Brasil. E vamos falar também do jogo entre Operário e Vasco da Gama, diretamente de Ponta Grossa, no Paraná. O nosso elenco que já viajou, né, para enfrentar o fantasma de Ponta Grossa pela 3ª fase da Copa do Brasil. Então vamos falar de várias coisas importantes do nosso gigante da colina. Já peço para você, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, é de graça, clica no botão e ajuda o nosso crescimento, a tornar o nosso sonho realidade. Muito obrigado pelo comentário de cada um de vocês que comentam. E você que não comentou, deixa também aí o seu comentário que nos ajuda bastante. Compartilhe o nosso vídeo e, é claro, se quiser se tornar membro, é sempre muito bem-vindo. E agora, seja bem-vindo também, porque está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos, é isso aí mais uma vez. Bom giorno, buenos dias, good morning, bom dia. Hablando, parlando, né? Brincadeiras à parte, em 4 línguas aí. Bom dia para vocês que estão nos acompanhando nos 4 cantos do nosso país e até mesmo nos 4 cantos do nosso planeta Terra. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Deixa o seu comentário aí em cima dos assuntos que a gente vai falar, a gente vai trazer informação. E é claro, o nosso canal, a gente não fica em cima do muro, porque a gente é baseado na verdade e com muita opinião. Por isso, para mim, é muito importante também a sua opinião, concordando ou discordando do que o amigo aqui vai falar. Eu gosto de saber a sua opinião, deixa aí no comentário. É claro, sempre com educação, com respeito, sem faltar aí com respeito, usando de palavras de baixo escalão, mas deixa aí a sua opinião. Já se tratando de opinião, né? Tem uma rapaziada que tá sempre comentando aí, o nosso amigo lá do Rodo, né? Parceiro, gente boa. Tem também o amigo Gilcimar Ferreira, tem o Roberto Nascimento, tem aí o Manuel Messias, tem alguns comentaristas aqui do nosso canal que estão sempre nos assistindo. Um abraço no coração de cada um de vocês. Dito isso, brincadeiras à parte aqui, vamos começar então a falar do nosso gigante da colina. Se tratando, primeira coisa aqui, né, do nosso time de basquete. O Vasco entrou em quadra nessa segunda-feira, a bola subiu no ginásio de São Januário pelo 3º jogo da série de 5 jogos da fase 8ª de final do playoff do nosso NBB. O Vasco venceu as 2 primeiras partidas, o primeiro jogo na casa do São José, no ginásio Farmaconde, venceu o 2º jogo da série, jogando aqui no Rio, em São Januário, e o jogo que daria a vaga para o Vasco acabou aí derrapando, patinando, porque perdeu
para o time do São José no segundo jogo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E aí com isso, com essa derrota do Vasco, o clube do São José forçou a quarta partida dessa série. Se o São José vencer o próximo jogo, teremos o quinto jogo e último para saber quem passa de fase. Se o Vasco vencer esse próximo jogo, o Vasco avança para as quartas de finais. Mas o Vasco deu mole, porque tínhamos aí a faca e o queijo na mão para passarmos de fase, porque se a gente ganha jogando em casa, pronto, Vasco já estaria classificado. Como o Vasco perdeu jogando aqui no Rio em São Januário, agora a decisão aí, se teremos o quinto jogo ou não, foi lá para casa do São José, no ginásio Farmaconde, tá, meus amigos? Isso mesmo, então teremos o quarto jogo para a gente saber se o Vasco vai passar realmente de fase para as quartas de finais ou não. Fica o registro aí para vocês do nosso time de basquete R10 Score Vasco da Gama. Agora, meus amigos, se tratando rapidinho aqui de seleção brasileira, né, o jornalista André Romano, né, afirmou nas redes sociais, ele que é europeu, lá acompanha o mercado da bola europeu como poucos acompanham no mundo, ele cravou que o Ancelotti teria chegado a um acordo com a seleção brasileira para treinar a nossa amarelinha ali a partir de junho, antes do Super Mundial da FIFA. Fato é que a gente tomou conhecimento nessa terça-feira de que o Real Madrid não entrou em acordo com Carlo Ancelotti, não quis pagar a multa rescisória, demitiu o treinador. Com isso, a CBF se viu no meio de um imbróglio aí para contratar o treinador italiano, Carlo Ancelotti, multicampeão, ganhou tudo com a camisa do Real Madrid, defendendo o clube merengue, né? Simplesmente ganhou a Copa do Rei, ganhou o Campeonato Espanhol, a La Liga, ganhou o Champions League, ganhou o Campeonato Mundial. E se ele jogasse em Campeonato Carioca ou Campeonato Paulista, seria campeão invicto também, né? Então, todo mundo queria aí o Ancelotti na seleção brasileira, mas parece que não vai ser dessa vez. Para mim não me surpreende muito, porque a CBF é uma balbúrdia, é uma bagunça daquelas generalizada. Me surpreenderia muito se o treinador italiano, um dos melhores do mundo, pintasse aqui no Brasil para treinar a nossa seleção. Eu gostaria, mas me surpreenderia, porque eu sei que é uma bagunça enorme a CBF e o cara não vai deixar simplesmente o Real Madrid, o melhor clube do mundo, para treinar uma seleção que tem muito peso, muito grande, a maior seleção da história do futebol mundial até aqui, até a gente ser aí os únicos pentacampeões mundiais. Nós somos os maiores do mundo no futebol, se tratando de Copas do Mundo. Mas é somente a história, porque a organização é pífia se tratando do nosso futebol. Com isso, então, muito difícil do Carlo Ancelotti, o Carleto, acertar para ser o novo treinador da seleção brasileira de futebol. Dito isso, mudando de assunto agora, só dei esse parêntese aqui, porque a gente falou sobre a situação ontem, acabou que não rolou, a gente está atualizando vocês. Agora vamos falar do nosso Vasco da Gama, do gigante da colina, tá? Olha só, o nosso menino JP, cria da base do Vasco, ótimo jogador, o clássico meio-campista ali, o camisa 8, né? O jogador que marca, sai para jogar, faz o famoso box-to-box, tem qualidade com a bola no pé. Eu não sei o porquê, o senhor Fábio Carilli e a sua comissão técnica, né, entenderam que o JP não poderia ficar no Vasco. Ninguém entendeu isso. Ninguém entendeu por que o JP não pode vestir a camisa do Vasco. Ninguém entendeu. Tem que jogar no poderoso Avaí. Lá no poderoso Avaí. Ninguém entendeu nada dessa situação. Como se não bastasse o JP ser emprestado para o Real Madrid, agora surge uma situação de que aí começa aquela fofoquinha, o achismo, né? Porque ninguém sabe de nada, começa muita gente a achar que sabe, ou dizer que sabe para enganar o torcedor. Fato é que virou uma guerra de narrativas, porque jornalista afirmando que o JP tem uma opção de compra fixada no passe dele junto ao Avaí, e jornalista cravando que não tem opção de compra. Virou uma bagunça generalizada, tá? Fato é que tem gente falando que seria 50% de opção de compra do Avaí, tem gente falando que não e coisa e tal, fica difícil de acreditar. A informação que foi divulgada quando o JP foi ali de fato emprestado para jogar com a camisa do Avaí
é que não haveria opção de compra, que seria um empréstimo simples até o fim da temporada de 2025. Porém, todavia, entretanto, surgiu nessa terça-feira, início de quarta-feira, essa guerra de narrativas, né? Como eu já falei, pessoas querendo dizer que tem informação quando na verdade não tem a tal da informação. Na minha opinião é o seguinte, se ele tiver esse passe de 50% fixado, né, parabéns pro Pedrinho, né? Parabéns, porque o Avaí com certeza vai ter aí 10 milhões, 20, 30 milhões de euros para contratar o nosso JP, que tem bola no pé, né? Parabéns, é claro que eu estou sendo irônico, né? Porque com todo o respeito ao Avaí, o Avaí não tem bala na agulha para contratar o JP. Então, se tiver essa opção de compra de 50%, sinceramente, foi uma cagalhopança enorme feita pela diretoria do Vasco. Porque se tiver essa opção de compra, com certeza o valor não é valor europeu, é valor pífio se tratando do futebol brasileiro. Então, vamos segurar a onda. Eu não posso cravar para vocês porque eu não tenho essa informação. É muita cavadinha, é muito achismo ao invés de realismo, mas a gente fica com o sinal de alerta ligado, porque se realmente tiver essa opção de compra de 50%, a conta não fecha. Não tem necessidade do Vasco sair vendendo o JP para clube brasileiro por valor pífio. Para ser bem sincero para vocês, não faz sentido nenhum essa situação. Vamos acompanhar de perto. É claro que a gente, apurando, tomando conhecimento dessa situação, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. Na minha opinião, não era nem para ter emprestado. Não era nem para ter emprestado, que dirá com esse molde aí na opção de compra. Agora, eu não sei também se realmente de fato existe essa opção de compra e qual seria o valor fixado. É isso que a gente quer saber. Tem a opção de compra ou não tem? Primeira pergunta. E segunda pergunta, qual é o valor fixado para comprar os 50% do menino? É isso que a gente quer saber. Antes, é claro, de sair cornetando diretoria, sair cornetando jornalista, a gente tem que apurar e a gente vai fazer isso nos próximos dias. Eu vou trazer aqui para vocês, tá, meus amigos? Agora, mudando de assunto, eu quero falar aqui da situação aí que todo mundo está tomando conta, né? Do noticiário esportivo do Vasco da Gama, de todos nós aí, essa situação envolvendo o treinador, né? Porque o Vasco tem vários nomes aí em pauta, no radar, que estão surgindo aí no dia a dia. O nome do Tite, ex-treinador da seleção, também do Mulambo da Gávea, do Corinthians. O nome do Jorginho, ex-treinador do Vasco. O nome do Thiago Carpini, o nome do Jorge Sampaoli, né, do Jorge Sampaoli, o nome do Vojvoda, e aí começam a ventilar vários e vários nomes, Felipão e etc e coisa e tal. Fato é que o Vasco não perdeu tempo no mercado, a diretoria do nosso clube, logo no dia seguinte que demitiu o Fábio Carille, já entrou em contato com o Fernando Diniz. Isso todos vocês já tomaram conhecimento. Porém, todavia, entretanto, Fernando Diniz, para vir treinar o Vasco da Gama, teria que baixar sua pedida salarial, uma vez que o último clube no qual ele trabalhou foi o Cruzeiro de Minas Gerais, onde os vencimentos mensais do treinador estavam na casa de R$1 milhão por mês. Óbvio, claro que o Vasco da Gama não vai gastar essa cifra toda para ter o Fernando Diniz. Se o Pedrinho fizer isso, eu não vou estar entendendo mais nada do departamento de futebol, tá? Do Vasco da Gama, mas existem conversas. E olha só, Fernando Diniz é o plano A do Vasco da Gama, é o plano número 1 do Vasco para ser o nosso novo treinador. Caso isso não aconteça, existem rumores ali de que o Paulo Pesolano seria o plano B, a segunda opção para treinar o nosso Vasco da Gama. O Pesolano é ele mesmo, aquele lá do Real Valladolid, que trabalhou no Cruzeiro também, na SAF do Ronaldo, né? E, enfim, o Vasco vira e mexe, está sempre ventilando, sempre buscando o nome do Paulo Pesolano. O complicado disso tudo é de que o Real Valladolid já está rebaixado lá na La Liga, tá? Só para a galera tomar conhecimento, o Valladolid subiu no ano passado, jogou essa temporada 24-25 a Série A lá na Espanha, La Liga, e já vai jogar a Série B de novo, a temporada 25-26, a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Então, assim, olha o parâmetro, né? É claro que uma coisa é você jogar no Campeonato Espanhol, outra coisa é o Brasileirão, mas olha,
No Campeonato Espanhol não tem tanta competitividade como aqui, porque aqui, lá na Espanha é Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. Esses quatro aí, é claro que Real Madrid e Barcelona estão num degrau acima, num degrauzinho abaixo Atlético Bilbao e Atlético de Madrid. E depois é aquela briga no escuro ali, Betis, Girona, entre outros clubes. Aqui no Brasil é outra parada. Aqui no Brasil é Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Galo Mineiro, Cruzeiro. Só clube gigante, clube de massa, clube que tem Libertadores, clube que já chegou em Mundial, que ganhou o Mundial, que perdeu na final do Mundial. Só clube pesado. Então é outra coisa treinar a Série A. Então eu não acho tão bom o nome do Paulo Pesolano para treinar o Vasco da Gama. Eu ainda preferiria o Fernando Diniz. É claro que, na minha humilde opinião, né, se eu tivesse lá na cadeira de presidente, eu buscaria outro nome agora para treinar o Vasco. Mas aquela questão financeira é complicado. Você não tem recurso ilimitado, seu recurso é limitado, você tem um teto para gastar, então não dá para você pegar o telefone e ligar para quem você quer em qualquer lugar do mundo. Você tem que ver o mercado, quem está disponível no mercado, se o valor cabe no bolso e se tem um pouco a ver com a identidade do clube. E esse nome, a bola da vez, o nome dessa situação que está se encaixando nesse momento é o Fernando Diniz. Já treinou o Vasco no momento de Série B, deixou o clube, ele já cansou de alegar para a mídia que ele se sente que está em dívida com o Vasco, que sente que poderia entregar mais sendo treinador do Vasco, tem um carinho pela torcida do clube, e o Pedrinho tem uma admiração pelo trabalho do Diniz, o Diniz tem admiração também pela pessoa do Pedrinho, já é um desejo antigo, desde o ano passado, dessa situação, dessa possível contratação do Fernando Diniz, então pode ser que o Diniz seja o treinador do Vasco. E a expectativa da diretoria cruzmaltina é de que, se acertar com o Fernando Diniz, é que ele já deve estar à beira do gramado no jogo contra o Palmeiras, que acontece em Brasília, no Mané Garrincha. Até então o Vasco joga nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, diante o Operário em Ponta Grossa, e depois o Vasco joga lá em Brasília contra o Palmeiras. Então a expectativa do Vasco é acertar com o treinador Fernando Diniz nas próximas horas, próximos dias, para já contra o Palmeiras, o Fernando Diniz já está à beira do gramado como treinador do Vasco. Vamos aguardar, pode ser que nessa quarta-feira a gente tenha um desfecho nessa situação envolvendo o Fernando Diniz, se ele vem realmente treinar o Vasco ou se o Vasco vira a página e passa a buscar outro nome. Mas nesse momento o nome cotado para assumir o nosso cruzmaltino é o Fernando Diniz. Tá? Agora, mudando de assunto, eu quero falar com vocês sobre ativo do Vasco, né? Jogadores que o Vasco pode estar vendendo, porque a gente sabe que tem a possibilidade do Vasco vender o nosso cria, né? O Rayan Vitor, né? O Rayan que vem aí chamando a atenção do mercado europeu já há algum tempo. A gente sabe que Fiorentina, Milan, Juventus já fizeram sondagens pelo jogador, clubes dos Estados Unidos já demonstraram interesse, clubes também do leste europeu. Tem aí umas cavadinhas, umas ventiladas de clubes lá da Inglaterra, como o Tottenham Hotspur ou até mesmo o Arsenal, né, os Gunners, mas nada em concreto, nenhuma proposta oficial. E a gente toma conhecimento de que a venda do Rayan Vitor, ela pode ser preponderante, pode ser primordial para que o Vasco da Gama alcance uma temporada de 2025 mantendo as suas finanças no verdinho ali, sem o clube se endividar. Então o Vasco conta com venda de ativos do seu plantel, jogadores que pertencem ao clube, para fazer caixa, para a gente ter aí uma temporada financeira tranquila, né? Em questão de salário, em questão de investimento, questão de janela de transferência, pagamentos de débitos anteriores, dívidas e outras situações, outros departamentos também do clube, outras pastas. O Vasco entende que é necessário sim, né, se desfazer de alguns jogadores, vendendo alguns jogadores para colocar um dinheiro aí, uma grana forte nos cofres, para a gente não passar por perrengue financeiro, tá? Mas aí tem gente lacrando, falando, o Rayan, porque isso aí já é um movimento já cavando a venda do Rayan, que eu não sou contra não, tem que cavar mesmo a venda do Rayan. A gente que é vascaíno, nós temos que valorizar o nosso produto, o nosso jogador. A gente corneta quando irrita a gente dentro de campo, mas se tratando de uma venda, a gente tem que jogar o nosso jogador lá em cima. Se a gente que torce pro Vasco
Se nós não valorizarmos o nosso ativo, quem é que vai valorizar, né? É tipo que por aí. Então eu não sou contra quem fica fazendo cavadinha para vender o Ryan. Eu só sou contra quem fica falando só do Ryan. Por quê? Porque o Vasco não trabalha só nessa frente de vender o Ryan. Por exemplo, existe a possibilidade do Vasco amarrar a venda do nosso lateral esquerdo, Leandrinho, para o Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Tá? Porque o Leandrinho foi emprestado para o Al-Shabaab numa forma de abater parte do valor que o Vasco deve ao Al-Shabaab pela compra do Paulinho Paula, e o Al-Shabaab ainda deu uma compensação financeira para o Vasco. E eles têm uma opção de compra, né? E o Al-Shabaab tem interesse em contratar o Leandrinho, ele está jogando, é titular no Al-Shabaab, está jogando bem. Então os árabes têm interesse em contratar o Leandrinho em definitivo. Então não só o Ryan pode ser vendido ou no meio do ano ou no final da temporada, mas o Leandrinho também pode acabar aí não sendo mais jogador do Vasco, porque o Al-Shabaab pode estar preparando aí, inclusive para as próximas semanas, próximos meses, uma proposta oficial para contratar em definitivo o nosso cria Leandrinho. Não só o Leandrinho, mas também outro lateral esquerdo. Esse não é cria da base, mas também é um ativo do clube. Eu estou falando do Lucas Piton. Tá? Lucas Piton, ele pode ser também vendido nessas próximas janelas. A gente sabe que, sobretudo, o futebol italiano tem interesse na contratação do jogador. O Piton, que é descendente de italiano, já tem a sua naturalidade italiana, então isso facilitaria tudo para ele chegar na Europa ali com visto de trabalho, como cidadão italiano, seria tudo mais fácil. Então existe essa possibilidade, esses times italianos ventilando, especulando a contratação do Lucas Piton. Então a gente observa que, além do Ryan, pode acontecer a venda do Leandrinho e também pode acontecer a venda do Lucas Piton, tá, meus amigos? Então vamos ficar ligados nisso aí, porque realmente é muito importante o Vasco vender jogador ou jogadores para manter, né, toda a operação do futebol e das outras pastas também do nosso clube. Eu só sou contra vender jogador a preço de banana e depois de 6 meses, o ano, o clube que comprar o nosso jogador vender por 4, 5 vezes o valor. Isso eu sou totalmente contra. Então, se for para vender, que venda direitinho, né? Venda direitinho, aproveitando, é claro, a oportunidade de mercado, tá, gente? Agora quero falar com vocês de balanço financeiro, tá? A gente tomou conhecimento já há alguns dias, todo mundo está falando sobre isso, eu trouxe também aqui no canal, de que hoje, nessa quarta-feira, ainda hoje, o Vasco deve divulgar o balanço financeiro referente ao ano de 2024, tá, meus amigos? A gente sabe que o balanço financeiro de 2023 deu pano para manga, né? O Vasco, ali a gestão do Pedrinho demorou muito tempo para divulgar, atrasou demais para divulgar o balanço. Isso aí já deu um burburinho muito grande nos bastidores de São Januário, ali da administração do Vasco da Gama. Mas o Pedrinho se calçou, alegando que todo esse impasse foi por conta da má gestão da 777, por dados inconsistentes, documentos que não existiam ou que tinham sumido, e o Vasco teve que fazer uma varredura, a diretoria do Pedrinho, fazer uma varredura, um levantamento para depois divulgar, né, o balanço financeiro de 2023. Isso já deu muita polêmica no ano passado. Então a gente aguarda nessa quarta-feira o balanço ser divulgado. E aí o que acontece? O jornalista Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, cravou, né, tá afirmando de que pessoas que participaram desse processo, né, de levantamento de balanço financeiro do Vasco da Gama estariam afirmando de que as perspectivas são sensacionais, tá? Segundo o Fábio Azevedo, tá cravando aí na rede social o balanço financeiro do Vasco da Gama, que deve ser divulgado ainda hoje, ele pode ser muito positivo. Isso mesmo, o Vasco pode divulgar um balanço positivo da temporada de 2024. Como eu já falei, da temporada de 2022, meu Deus do céu, a gestão do Salgado implodiu o Vasco da Gama. O balanço financeiro de 2023, a 777 gastou muito e colocou pouco no clube, endividando em praticamente 650, 700 milhões de reais a mais do que o clube já tinha antes de se tornar SAF. Então todo torcedor do Vasco que se preocupa com a saúde financeira do clube fica com um monte de pulgas atrás da orelha, com um grande ponto de interrogação no imaginário. O que vem por aí? O que vai ser divulgado nesse balanço? Aí quando
sai na mídia ou sai na rede social, de que o balanço pode ser positivo, não será negativo, a gente fica com medinho, né? Eu tenho um medo aí. Por exemplo, esse balanço pode ser aí um indicativo de que o Vasco mudou de verdade, de que o Vasco hoje é um novo clube de fato, um clube responsável com suas finanças, um clube organizado na parte financeira para não enfiar o pé pelas mãos e não ficar aí vendendo o almoço para ter que pagar a janta, né, daqui a alguns anos, como a gente estava lá em 2019, 20, 21, 22. Então pode ser isso, né, pode ser o início de uma nova era, de fato, não aquele blá 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 da 777, mas pode ser mesmo o início de uma nova era, de uma gestão profissional, de uma gestão fiel com os números, de uma gestão fiel com o torcedor e transparente. Pode ser isso. Mas, por outro lado, pode ser também mais uma maquiagem daquelas de números, né? Aquela famosa number maker, né? Até daquela americanizada. Pode ser até aquela numbers makers, né? Tipo assim, aquela maquiagem aí nos números, né? Vamos torcer para que não. Não estou acusando o Pedrinho, diretor financeiro do Vasco, ninguém de fazer maquiagem nos números. O que eu estou falando é que existem duas possibilidades quando um balanço é divulgado. Duas possibilidades. Ou ele mostra que o clube está no verdinho, ou ele mostra que o clube está no vermelho. Certo? Se mostrar que o clube está no verdinho, existem duas possibilidades. Ou o clube de fato tem uma gestão responsável, que preza pela saúde financeira da instituição, ou o clube não tem essa saúde financeira e está apenas maquiando números para enganar o torcedor e conselheiro do clube. E se for a segunda opção, aí, meu irmão, vocês podem saber que amanhã ou depois a bomba estoura e é no colo do torcedor, né? Pelo que a gente vê da gestão do Pedrinho, acredito eu que esse balanço deve vir positivo de fato. Até mesmo pelo que o Vasco arrecadou ano passado, mantendo os salários em dia, arrecadou esse ano já com cota de televisão, já vem arrecadando também com outras situações. Acredito que deve ser algo positivo, mas vamos aguardar. Vamos aguardar para a gente ver o que está acontecendo e em que pé está a saúde financeira do nosso clube. Lembrando que a recuperação judicial só vai começar a ser executado, o Vasco vai começar a pagar suas dívidas a partir do ano que vem. A recuperação judicial permitiu que o Vasco tivesse esse ano de 2025 para se organizar, se estruturar financeiramente, para a partir do ano que vem começar a pagar, começar a equacionar, diminuir a dívida do nosso gigante da colina. Então vamos aguardar a ver essa situação do balanço financeiro. Agora eu quero falar com vocês, vascaínos e vascaínas ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre, sobre o jogo da Copa do Brasil. Vale vaga na próxima fase. É a terceira fase do mata-mata milionário do futebol brasileiro. Operário e Vasco da Gama se enfrentam em Ponta Grossa, lá no Paraná. Esse jogo de ida da Copa do Brasil, o jogo de volta, claro, na próxima semana, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, caldeirão cheio para a gente definir essa vaga. É claro que nós, torcedores, esperamos a definição da vaga do Vasco na Copa do Brasil, já nesse jogo contra o Operário na casa deles lá em Ponta Grossa, né? É claro que nessa fase não tem 2-0, passa de fase, não tem isso, né? Tem que fazer o resultado lá e depois ficar tranquilo aqui no Rio, né? Então seria o ideal ali fazer um 2-0, 3-0, sei lá, na casa deles lá, para a gente vir mais tranquilo aqui para o Rio de Janeiro para acabar de sacramentar a vaga. E olha só, o nosso plantel, os nossos jogadores terminaram a preparação desse jogo nessa terça-feira. O nosso elenco viajou na parte da tarde dessa terça-feira em direção a Ponta Grossa, no Paraná. O nosso elenco já se encontra em solo paranaense, onde teremos esse jogo pela Copa do Brasil. E os jogadores que viajaram, que embarcaram para vestir a camisa do nosso Vasco nessa partida são os seguintes atletas: o nosso atacante Adson, o meia Alex Teixeira,
o meia Felipe Coutinho, o goleiro Daniel Fusato, o meia Benjamin Garré e o volante Hugo Moura, também volante Jair, o zagueiro João Vitor e o goleiro Léo Jardim. O ponta direita, ponta esquerda, Lloyd Augusto, o zagueiro Lucas Freitas, também zagueiro Lucas Oliveira, o lateral Lucas Piton e o outro zagueiro chamado Luiz Gustavo. Também aí Matheus Carvalho, né, o volante, o nosso meia barra ponta esquerda Nuno Moreira, nosso meio campista Paulinho Paula, nosso lateral direito Paulo Henrique, o goleirão Felipe Gabriel, o outro lateral direito Puma Rodrigues, nosso ponta direita atacante Ryan Vitor, nosso meio campista Tietê, Pablo Verrete, o nosso centroavante, e o lateral esquerdo Vitor Luiz. Esses são os atletas relacionados que viajaram para o Paraná para esse jogo diante o Operário. Observem que nessa lista de relacionados nós temos uma grande novidade, que é o nosso volante Tietê. Ele que ficou fora algo em torno de 10 a 12 dias dos treinamentos do Vasco, ele que passou por um duro drama familiar, né? O seu bebê recém-nascido teve alguns problemas de saúde, o Tietê teve que então se ausentar dos treinamentos, claro, para cuidar da sua família, e tá certo, porque em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar a família, depois vem as outras coisas, né? Então o Tietê fez aí o certo, o Vasco também fez o certo em liberar o jogador. O Tietê já voltou a treinar com o nosso plantel desde o fim de semana, só que não viajou para Uberlândia para o jogo contra o Cruzeiro, mas agora já está novamente aí no ritmo, já está apto para voltar a vestir a camisa do Vasco. Com isso o Tietê voltando então a integrar a lista de relacionados do nosso gigante da colina. Meus amigos, esse jogo aí promete, hein? Promete, o Operário aí afirmando um desejo muito grande de passar de fase, e é claro, não é para menos, é uma Copa do Brasil milionária contra um grande time chamado Vasco da Gama, o nosso gigante. Então para eles é um troféu enorme passar de fase diante o Vasco, e para o Vasco é uma obrigação, e também tem muita pressão em cima dos jogadores, pressão da torcida, pressão da mídia, pressão interna, para que se apresente um futebol, para que se apresente algo novo e a gente saia com essa, vamos dizer assim, com essa mão na vaga, né, lá de Ponta Grossa. Uma coisa que me chamou a atenção mais uma vez é que pelo segundo jogo consecutivo foi relacionado para o jogo o zagueiro da base Luiz Gustavo, né, e não foi relacionado o Manuel Capasso. Manuel Capasso mais uma vez fora dos atletas relacionados. Tinha uma grande perseguição do Fábio Carille, a gente já sabe, mas me parece que a perseguição foi mantida pelo Felipe Maestro, né? O Maestro Felipe, que é neste momento o treinador interino do nosso Vasco, até que o nosso clube encontre um treinador de fato. A gente sabe que está negociando com o Fernando Diniz, né? Então até que isso aconteça, seja efetivado outro treinador, Felipe, o nosso querido Maestro, ficará na beira do gramado, por exemplo, nesse jogo contra o Operário. E aí o Felipe adotou a mesma filosofia do Carille, de não dar chance para Manuel Capasso. A pergunta que eu faço para você, torcedor e torcedora do Vasco: será que o Capasso jogou pedra na cruz? Será que o Capasso jogou terra na Cruz de Malta, lá em São Januário? Será que o Capasso queimou uma camisa do Vasco na rede social? Será que o Capasso cuspiu na face do presidente do clube? Não sei. Parece que ele fez algo do tipo, porque o jogador jogou muito bem o Campeonato Argentino em 2022, chegou aqui no Brasil para ser titular do Vasco, teve uma falha, de fato, errou ali uma infelicidade numa saída de bola contra o Flamengo, que acabou culminando num gol do nosso adversário, isso a gente sabe, mas depois ele foi emprestado para o Olímpia, um dos maiores, se não for o maior, um dos maiores clubes do futebol paraguaio, foi campeão paraguaio, sendo ali um zagueiro artilheiro, fazendo gols na temporada de 2024, e aí volta do empréstimo, volta para o Vasco da Gama e ele não tem chance sequer de treinar com o plantel, treinando em separado, como se ele tivesse ali uma doença contagiosa, como se ele fosse uma pessoa de outro planeta, treinando
a parte do plantel do elenco do Vasco. A gente sabia que o Carille fazia isso. Agora, o Felipe Maestro manter essa situação me incomodou um pouco, me incomodou bastante, porque eu quero saber o seguinte: o que é que o Capasso tem de tão ruim? Eu quero saber o que é que o Lucas Oliveira tem de tão bom assim que o Capasso não pode sequer ser relacionado. É só isso que eu quero saber, porque o Maurício Lemos, a cereja da zaga aí contratada para esse ano, que o Pedrinho fica dodói quando a gente fala, ele fala, porque reclamaram que eu não contratei o Lemos no ano passado, agora estão batendo em mim porque eu trouxe o Lemos esse ano. Não, Pedrinho, eu não bati porque você trouxe o Maurício Lemos, não. Eu tô batendo é porque o Lemos chegou no Vasco e não joga. E não joga. O cara fez 4 jogos com a camisa do Vasco, já estamos entrando em maio. Daqui a pouco é maio. O cara tem 4 meses de Vasco e não joga. Fraturou a costela, não tem previsão de retorno e tá lá no Vasco, tá lá. Aí o Luiz Gustavo, da base, que a gente pede que realmente ele tenha chance, nada contra o Luiz Gustavo, é relacionado, ok. Mas aí chega o Lucas Oliveira, que chegou de graça no Vasco, para tomar a vaga do Capasso, que o Vasco gastou dinheiro, gastou grana para contratar o argentino, que tem contrato com o Vasco até o fim desse ano, e a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair do Vasco de graça. Então eu quero saber que gestão responsável é essa que está queimando um ativo do clube que poderia ser vendido para outro time, se estivesse jogando com a camisa do Vasco, ele pode sair de graça. Eu quero saber para onde que vai a responsabilidade financeira nessas horas. Eu quero entender isso. Eu quero entender. O Léo Pelé falhou 40 mil vezes com a camisa do Vasco e teve chance até umas horas aí. O João Vitor já falhou muito mais do que o Capasso falhou e está tendo um montão de chance. O Freitas já falhou, está tendo chance. O Lucas Oliveira falhou, está tendo chance. E o Capasso não merece chance. Então o Capasso é o único pecador do planeta que não tem perdão. Todo mundo pode pecar e é perdoado. O Capasso não. Então assim, eu acho muito... feio, não, vergonhoso que o Vasco está fazendo com o rapaz. Para não dizer ridículo. É no mínimo vergonhoso o que estão fazendo com o Manuel Capasso. Uma covardia enorme. Covardia enorme. E a gente exige, a torcida do Vasco exige explicação. Explicação. Porque se esse cara sair de graça amanhã depois, quem vai pagar a dívida da compra dele lá junto ao Atlético Tucumã? O Vasco. E a culpa vai ser de quem? Da 777? Não. Dessa vez a culpa vai ser da gestão do Pedrinho, do Marcelo Santana, do Pedrinho e do Felipe Maestro. Porque até então a gente estava culpando o Carille. Mas aí no primeiro jogo que o Carille saiu, o Capasso segue fora. Vamos aguardar para a gente ver. Claro, nos próximos dias, próximas semanas, pode ser que o Capasso seja reintegrado ao elenco. Para ter uma chance de mostrar o seu lugar, para ganhar o seu lugar ao sol. É complicado, é complicado. Se tratando do jogo, a gente vai fazer aí um panorama mais completo nessa quarta-feira de madrugada, de noite, já aí fazendo a previsão dessa partida, é claro, para vocês, com escalações, aonde assistir, a arbitragem, horário do jogo, tudo para vocês eu trago no nosso próximo conteúdo. Tá, meus amigos? Então é isso que a gente tinha para trazer para vocês, para falar do nosso Vascão. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida. Tudo de bom para você que vai trabalhar, para você que vai estudar, para você que vai descansar. Que Deus nos abençoe e tamo junto, tá, meus amigos? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!